Gostaria de estar saudando aos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Estamos aqui, dentro do nosso quadro, para podermos considerar o tema fé e não probabilidade. Para tanto, vamos estar aqui lendo a palavra de Deus no Evangelho, o qual escreveu o médico, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 18, onde a palavra do Senhor nos diz: Disse então Zacarias ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também está avançada em idade. Versículo 1 também é bom nós lermos, onde diz aqui, versículo 7, mas não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançado em idade. Versículo 20, o anjo dizendo, Vamos ler o 18, 19, não custa nada, Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto, guarde bem isso, não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Vamos estar agora, de momento, vamos estar orando, tá bom? Vamos estar orando, deixa eu... Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela experiência que temos, a esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor vir nos buscar. Estamos, Pai, aqui diante de mais um tema que eu tenho por certo que será útil e de suma importância para cada um de nós, porque trata, Senhor, de uma fé no exercício da nossa comunhão com o Senhor, no exercício do nosso dia a dia e no aspecto, Senhor, que envolve a nossa vontade, o nosso desejo e que hão de se cumprir, Senhor, pelas promessas da Tua palavra e pela garantia que o Senhor dá que todo aquele que se deleitar em Ti alcançará aquilo que deseja o seu coração. Reconhecemos, Pai, sim, que tudo isso em que alcançaremos tem que estar dentro, e alinhado com a Tua vontade. Assim sendo, a Tua palavra diz que o Senhor responde e que o Senhor nos concede, Senhor, a resposta. Por tudo isso, Pai, nós te agradecemos por essa experiência que já temos no dia após dia. Porém, tem momentos na nossa caminhada, Pai, que buscamos dar uma mãozinha, buscamos, quem sabe, um horizonte de expectativas ou de probabilidades para que possamos continuar crendo de que
aquilo que está acontecendo, aquela possibilidade, probabilidade, ela nos aponta para a certeza, Senhor, de que o Senhor há de nos conceder a vitória. Porém, a fé que o Senhor espera de nós, ela está totalmente destituída dessa necessidade quanto respeito às probabilidades que nos cercam. E diante disso, ó Pai, é que nós queremos aqui te pedir a tua bênção sobre esta meditação, reflexão, e a todos quantos estarão junto conosco, de igual modo. Que a nossa fé seja fundamentada unicamente em Ti e não nos acontecimentos que nos cercam. Faz isso, ó Pai, e na Tua palavra. Faz isso, ó Pai, é que nós te pedimos, Senhor. E já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, baseado na leitura que fizemos em Lucas, capítulo 1, versículo 18, esse texto e contexto ele trata, né, de Zacarias e Isabel. E ali o escritor sacro, né, ele nos traz aí a biografia dos acontecimentos daquela oportunidade. E nós observamos, tanto pelo relato, que lemos no versículo 7, ali é o relato bíblico. Já o versículo 18 está dentro do encontro deste anjo, né, que se apresentou à direita do altar do incenso, ali onde Zacarias foi incumbido por sorte da sua turma, de estar ali trabalhando ali sobre a troca ali, limpar cinza, né, daquele altar e recolocar ali o óleo, né? Ou seja, estaria ali voltado ao altar de incenso, que é a representatividade das nossas orações. E diante desta aparição do anjo Gabriel, porque ele se identificou, ele disse: eu sou o anjo Gabriel, que me encontro constantemente na presença de Deus. Mas ele falou isso depois do versículo que nós lemos, 18. Que ali já não é um relato como no 7, mas uma declaração do coração de Zacarias, frente ao que o anjo já tinha revelado a ele, que Deus tinha ouvido a sua oração. E qual era a oração de Zacarias? E também de Isabel? A de ela ter um filho. Ainda que o relato, no versículo 7, nos acrescenta a questão dela ser estéril. Porém, sendo ele sacerdote, sendo Isabel da linhagem de Arão, por certo, eles já tinham, né, a questão de compreender, né, a possibilidade de Deus, né, operar o milagre, né, e abrir ali o ventre, né, tornar fértil o ventre de Isabel para que eles tivessem filho. Essa era a oração deles. Mas o que a Bíblia nos deixa a entender, pelas palavras de Zacarias, em que o anjo, né, catalogou ali como um ato de incredulidade, frente às palavras que ele disse, enviadas por Deus, porque aquelas palavras não foram do conceito próprio do anjo, mas sim, e nem da sua vontade, mas sim como mensageiro de Deus, é que ele foi ali para trazer essas boas novas para Zacarias. E ele, o que nos dá a entender pela palavra de Zacarias, é que ele já tinha deixado de orar. Por quê? Por conta da idade, por conta da situação de Isabel, que provavelmente já se encontrava sob a questão, né, de não poder mais ter filho, né, principalmente ainda que ela era estéril, também ela deveria ter entrado já na época, né, em que já não já está dentro da menopausa, né, onde que o ventre já não se torna próprio, né, possível para ela ter filho. E diante disso, eles já tinham sido vencidos pelo tempo. Eram servos do Senhor,
eram irrepreensíveis diante de Deus. Porém, se não foi só o tempo e mais algo que só o Senhor saberia, eles deixaram de orar por aquilo e deixar de acreditar também, porque o anjo falou isso. O anjo declarou porque as palavras de Zacarias revelavam os sentimentos do seu coração. E essa expressão bíblica das palavras de Zacarias é que me trouxe, né, esse tema. Fé e não probabilidade. E quando nós falamos de fé, seja qual for o seu tema, precisamos, dentro aqui da introdução, deixar claro que pelo menos, né, existem outras características em que a fé ela se revela. Porém, como diz Paulo, a questão das obras. Porém, eu quero trazer aqui a compreensão de que nós precisamos ter, rapidamente, que a fé, a Bíblia fala, pelo menos a priori, de 4 fé. A fé natural, aquela que quando vemos que o tempo está fechando, né, e está nos indicando que vai cair um temporal, nós já se vamos sair de casa, nós já nos provemos do guarda-chuva ou de uma capa, ou buscamos fazer esse percurso antes que isso possa acontecer, se nós estivermos desprovidos desses recursos. Isso se trata de uma fé natural. Outro exemplo da fé natural é quando nós vamos ao médico diante de uma necessidade por conta da saúde e ali o médico, passa os exames, fazemos os exames e diante do resultado daquele exame, o médico, pela sua experiência, ele prescreve, né, ali um medicamento. E nós, o ato de irmos até o médico, o ato de fazermos um exame e o ato de tomarmos aquela receita, entrarmos numa farmácia, comprar aquele medicamento, tudo isso se trata do mover desta fé natural. Temos a fé no que diz respeito à salvação. Temos também a fé salvífica, que diz respeito à fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Esta fé salvífica é aquela que leva a pessoa a ter uma mudança, dar um 180 graus diante da sua vida, no que diz respeito à direção a ser tomada. Ele que andava, né, e a partir dessa caminhada dele era contrária à vontade de Deus, isso obviamente levava ele a um distanciamento cada vez maior. Mas do ato da conversão e desta fé, ele passa a dar uma volta, chama-se metanoia, né? Uma mudança de atitude, em que agora ele passa a pautar a sua vida, né, segundo a vontade de Deus e na fé da pessoa do Senhor Jesus com respeito à vida eterna. Tem a fé como fruto do Espírito. A partir do momento do novo nascimento, passamos a receber a presença do Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos diz que um dos frutos do Espírito Santo é a fé. Lá diz em Gálatas 5 que é a fé, que é o amor, a alegria, a paz, a fé. Esta fé como dom é a questão da fidelidade, na questão da nossa fidelidade a Deus. E tem a fé como dom. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Esta fé é aquela que nos leva a crer nas realizações de Deus, e isso através da nossa vida por intermédio desse dom. Passamos a receber o dom de fé e operamos, né, através do mover do Senhor, né, o milagre, crer no milagre, independente das circunstâncias. Então, esses são os 4, além, como disse, tantos outros aspectos em que a Bíblia traz como fé. E aqui, o que me levou a esse tema é porque Zacarias, ele não creu. Ainda que a mulher dele era estéril, ainda que o tempo tivesse passado, ele não mais acreditou que ele poderia ter o filho. Por quê? Porque
Zacarias e Isabel estavam, né, confiando enquanto havia a possibilidade, enquanto havia a probabilidade dentro do conceito da lei natural de ele ter uma relação com a sua esposa e gerar o filho. Quando cessou esse aspecto, ele já não creu desta maneira. Porém, a fé e não a probabilidade. Andar por fé está totalmente desassociada a todo e qualquer possibilidade, probabilidade lógica. Andar por fé não é andar por vista. Declararmos que andamos por fé, porém esta nossa fé, ela é exercitada diante daquilo que me traz a possibilidade de acontecer, dentro do aspecto da probabilidade, então esta não é a fé bíblica. Esta fé que nós construímos, até mesmo vendida aos anseios que temos e até mesmo a compreensão da grandeza de Deus. Porém, o que o Senhor quer que nós venhamos a viver é uma fé no Senhor, independente da circunstância. Então eu coloquei aqui que Deus não trabalha com o que é provável, e sim com o improvável. Primeiro, ela era estéril. Ela era estéril. Ela não era fértil, ela não tinha como, né, dar à luz um filho. Segundo, eles tinham a idade avançada. Não, primeiro é a questão, né, do provável. E se Isabel tivesse a condição de ter filho, então isso já não precisaria nem crer em Deus que o filho ali, que ela ia gerar e ter filho. Porque há muitas outras questões em que a mulher ela não pode ter filho, ainda que ela seja fértil. Porém, Deus não quer que Deus não trabalha dentro dessas probabilidades. Deus não espera algo, um terreno fértil, um terreno propício, para que ele venha se revelar a nós e nos conceder, né, aquilo que tanto nós ansiamos e desejamos, a exemplo aqui em que estamos considerando de Isabel e também Zacarias. Deus também, o provável, está dentro do campo da lei natural de Deus. Então, o que é provável Deus já estabeleceu uma lei natural para que as coisas aconteçam. Dentro da lei natural. Se você plantar uma semente de maçã, vai nascer a maçã. Ali é uma lei natural, algo provável de acontecer. Jamais vai nascer um limão, vai nascer qualquer outro tipo de fruta, mas vai nascer a maçã. Isso eu estou trazendo aqui bem simples, essa questão do provável está dentro do campo da lei natural. Agora, o impossível está dentro do campo, né, do sobrenatural, está no campo do milagre. Aí que a fé reside em Deus e não no campo da probabilidade. Também Deus não trabalha com tempo favorável, idade avançada, em que Zacarias colocou ali como um empecilho. Aí nós temos Eclesiastes capítulo 3:1, que tudo acontece, tem um propósito e um tempo estabelecido para acontecer. E isso não está dentro de circunstância, de probabilidade. Isso não está dentro de lógica, porque esse propósito de Deus e esse ato de tempo em que vai acontecer, que conhecemos pela palavra, que é o kairós de Deus, é porque está incutido ali, está ali alicerçado um propósito de Deus. E não depende das circunstâncias favoráveis. E um exemplo que nós podemos ter aqui
é a questão da ocasião do nascimento, por exemplo, do filho de Abraão. Porque Abraão também se vendeu ao conselho de Sara em ceder a sua escrava, Agar, para ter um filho, porque ele, crendo em Deus, a fé dele estava aliançada com o que era provável. Como Deus falou que ele ia ter um filho, então não era por intermédio de Sara, porque é estéril, então é porque é Agar. E lá a cultura era legal. Era legítimo a esposa, por não ter filho, ceder a sua escrava, né, ali como uma concubina, para que o marido pudesse ter uma linhagem de filhos. Então Abraão tomou a legitimidade da ocasião, da cultura ali, frente ao conselho de Sara e subsidiado e fundamentado pela promessa de Deus. Porém, a promessa de Deus dizia que era Sara que ia ter filho. Estava bem claro, Sara, tua esposa, terá um filho. E, por ele se achar que era baseado na probabilidade, aceitou o conselho de Sara, tiveram conflito por conta disso. Foram frustrados com respeito à questão de que realmente esse era o caminho, porque por conta do ambiente, como se tornou, mandaram Agar, ela deu ele deu autorização para Sara mandar Agar sair, mandou Agar ir com o filho na barriga. Foi quando o anjo encontrou com Agar, mandou ela se humilhar e mandou ela voltar e tiveram Ismael. Porém ali Deus disse que era a Sara e se passou o tempo. Sara 90 anos, Abraão 100 anos, 99 anos, 100 anos. Onde já aí então é que não tinha mais dentro da visão do campo da probabilidade qualquer condição de Abraão ter filho. Aí Deus apareceu no capítulo 18, através daquela presença teofânica dos 3 anjos, e disse que Abraão, naquele tempo, um ano após aquele período que ele estava ali, aquele momento, um ano depois ele teria o filho. E a Sara que estava dentro da tenda se riu, porque ela diz, como eu que já tinha passado o costume da mulher, que é a questão da menstruação, a questão da fertilidade, olha, tudo fala de probabilidade. E ela disse, ela se riu porque, como se eu não tenho mais prazer, se eu não tenho mais aquele costume das mulheres? E Abraão também da mesma maneira, e ele disse não, Sara se riu, porém, ele diz no texto bíblico, porventura o braço do Eterno, de Yahvé, do Senhor, teria se encurtado? Havia um propósito para que Isaac nascesse, mas era dentro do tempo do Senhor, para que esse propósito fosse cumprido. E isso estava totalmente, Deus não estava de qualquer maneira comprometido com o tempo e nem com a circunstância, porque Ele é Senhor do tempo e também das circunstâncias. Temos também aqui, e por último, Deus trabalha, Deus não trabalha com o que é provável, com o que é favorável, não precisa ser desta maneira, porque estamos falando de fé referente à ação de Deus, a um milagre. Deus trabalha e nem trabalha também com respeito ao tempo. Deus trabalha com o improvável, estéril, inesperado, como nós vemos aqui dentro do acontecimento com Paulo e a sua comissão evangelística. Quando por uma situação que passaram, que tudo indicava que ali seria o fim do ministério dele, as palavras dele revelavam isso. Ele diz aqui, não, porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Portanto, olha só, ele confessando aos irmãos, portanto, já em nós, nele nos que estavam com ele, portanto, já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, olha só, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte,
e livrará, em quem esperamos também ainda nos livrará. Ou seja, o Senhor, ele trabalha também dentro do inesperado. Quando parece que tudo é o fim, quando parece que nada há solução, categoricamente não há solução. Faz aqui me lembrar da passagem que temos em Lucas capítulo 7, da viúva de Naim. Ela estava fazendo o que tinha que ser feito. O filho tinha falecido, ela era viúva, o único filho que ela tinha, de sepultar o seu filho. E diante disso, diz a Bíblia que Jesus apareceu e falou para ela: não chores, mulher. E chegando ao esquife, tocou no esquife e aquela criança ressuscitou. Era uma situação jamais esperada, tanto por aquela mulher como por aqueles que acompanhavam ela naquele cortejo fúnebre. Porque Deus, ele trabalha no inesperado. E por último, Deus trabalha com o improvável, com o inesperado e com o inacreditável. Quando nós lemos lá em Números 11, 21 e 23, vamos estar abrindo aqui, terminando esta reflexão com respeito à fé e não probabilidade. Nós vemos ali essa mesma situação quando ali, naquela trajetória do deserto. Observe o versículo 11 a 15. Disse, pois, Moisés ao Senhor, Moisés, aquele que Deus falava face a face com ele. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça a teus olhos? Pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz para que me dissesses, levo ao teu colo, como ama, leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeu a seus pais? Donde teria, olha agora que ele diz para Deus, donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo, dai-nos carne. Eu só não posso levar todo este povo, porque é pesado demais. Se tu me há de tratar assim, mata-me, peço, se tenho achado graça a teus olhos, e não me deixe ver a miséria. Ou seja, Moisés já não cria, né? Ele agiu com uma incredulidade. Deus disse que desceria cordonizes ali. Eu preciso pegar aqui a Bíblia da King James, que é a tradução que eu sempre leio aqui em alguns momentos, e ler número nesse mesmo versículo. E observe aqui o texto, a clareza que ele traz e deste ato de incredulidade. E Deus trabalha dentro do inacreditável mesmo. Dentro daquilo que não podemos crer a não ser pelos olhos da fé. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então aqui em Números 11, versículo 21 a 23. Deixa eu ver se eu li lá esse mesmo versículo. Não, estava lendo errado. 11, 21 a 23. Vamos lá. Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé é este povo. Vou abrir para você, né? Abri. No meio do qual estou, todavia tu tens dito, dar-lhe-eis carne. Deus falando para Moisés. E comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para ele rebanhos e gados, que lhe bastem. E ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhe bastem. Tudo isso é dentro do campo da probabilidade. Do que seria... Mas nem nesse campo, até mesmo Moisés estava achando que poderia... Só quando o Senhor disse que darei... Vamos ver o texto? Versículo 21. Ó, dar-lhe-eis carne. Aí diz aqui, pelo que replicou o Senhor a Moisés, porventura,
tem se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Então era Deus que estava falando para Moisés que ia dar alimento para aquele. E não era boi, como Moisés citou. E muito menos peixe do mar. Era cordonizes, aves, que iam cair ali sobre aquele lugar. E quando nós lemos aqui, na King James, é o mesmo sentido. Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhe darei carne para comer durante um mês inteiro? Será que haverá carne suficiente para tudo isto ainda, que abastasse rebanho pequenos e grandes? Olha só, abatesse rebanho pequeno e grande, ele diz, animais, ou mesmo se recolhesse para servir-los todos os... olha só a linguagem hiperbólica que ele usa. Peixes do mar, todos os peixes do mar. Diante desse questionamento, replicou o Senhor Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Então, logo, Deus não trabalha com o provável, muito menos com o favorável, tempo favorável. Deus trabalha com o improvável, com o inesperado e com o inacreditável. Porque a ação de Deus para nos dar e nos conceder aquilo que Ele tanto deseja dar, e pelo trabalhar do Senhor, esta fé, ela não está apoiada em nem em circunstâncias favoráveis, seja por tempo, seja por momento que nós estivemos passando, como também pela sua condição. Teria que ter, a Isabel teria que ser fértil. E também eles teriam que estar dentro da idade e dos costumes das mulheres, como disse Sara. Não. Esta não é a fé que o Senhor quer que nós tenhamos. O Senhor quer que nos aproximamos de Deus, diz a Bíblia. Que Deus, ele se agrada daquele que se aproxima dele com fé. E que crê que ele é um Deus galardoador. Que esse ato do agir de Deus não carece, de nada que possa dar um sinal para nós que é provável, que vai acontecer. Não. A única coisa que nós temos em nossa mão é a palavra de Deus. E por cremos na sua palavra, como o anjo falou e como Deus falou para Moisés, se a minha palavra cumpre ou não, é o que nós precisamos descansar e repousar a exemplo de um travesseiro nas promessas de Deus. E compreendemos que esta fé que Deus espera que tenhamos é na total confiança de que o agir de Deus ele vai acontecer. As circunstâncias elas vão mudar, ainda que estejam dentro de um campo da improbabilidade, estejam de um campo da impossibilidade. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou que pedimos. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Esta é a fé que eu e você tenhamos que conviver dia após dia. Não olhando para a circunstância do seu esposo, não olhando para a circunstância do seu filho, não olhando para a circunstância do seu lar, da sua vida, não olhando para a circunstância, mas precisamos olhar para o Senhor Jesus. Ele é o autor da nossa fé e o será o consumador dela em todos os aspectos dentro dessa trajetória em que estivermos caminhando com o Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e jamais nos deixe colocar Deus sobre um pacote das nossas tão pequenas probabilidades, da nossa racionalização. Não. Deus, ele é grande. Deus, ele é soberano. Deus, ele é Senhor. Um abraço a todos. E vamos estar orando, tá bom?
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na tua santa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos te agradecer por esse momento de reflexão em que até aqui chegamos. E que ele, se for o nosso caso, diante dessa reflexão, Pai, nós possamos renovar as nossas forças nessa trajetória. E que a paz, Senhor, ela venha a ser o nosso anfitriã. Que a paz, ela seja não só nossa anfitriã, mas a nossa companheira, Pai. Paz essa que excede todo entendimento, pelo qual reposa unicamente, Senhor, na tua palavra e no teu poder incomensurável para fazer tudo mais além do que pedimos, pensamos e também necessitamos. Ao Senhor seja, ó Pai, a honra, a glória e o louvor para todo sempre. É o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.